Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo a mais um episódio do SEMcast. Hoje vamos falar sobre patologias de hipófise e seu tratamento. Para isso temos a doutora Luísa, endocrinologista da SEM. Oi, tudo bem? Olá. E também o Dr. Gabriel, neurocirurgião da SEM, especialista em neurocirurgia vascular e neurocirurgia de base do crânio. Obrigado pelo convite, meu cara. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigada. Bom, vamos falar aqui sobre hipófise, né? E as doenças de hipófise. Quais são as doenças mais comuns da hipófise, Luísa? Bom, acho que primeiro, antes da gente começar, seria interessante o ouvinte entender o que é a hipófise, Isso, né? A melhor. hipófise é uma glândula, vamos dizer assim, mãe, uma glândula mestre, né? Ela que, na maior parte das vezes, comanda a produção hormonal, né? Das demais glândulas que nós temos espalhadas pelo corpo. Então, ela costuma mandar um sinal, um hormônio, né? Específico para cada glândula. E essa glândula, seja a tireoide, seja nossas gônadas, nossa adrenal, vai responder a esse estímulo, produzindo seus respectivos hormônios, né? Então, é uma coisa muito abrangente, né? A gente pode ter aí condições que vão afetar a produção de hormônio da tireoide, condições que vão afetar a produção do hormônio da adrenal e assim por diante, né? O mais comum de acontecer é o paciente apresentar um tumor, né? Na adenohipófise, na hipófise anterior, né? Que e esses tumores, aí a gente precisa, quando o paciente chega no nosso consultório, normalmente ele vem encaminhado, né? Ou de um neurologista, ou de um oftalmologista, até mesmo de um clínico, né? O paciente chega lá com uma queixa, ele faz um exame de imagem e aparece lá um tumorzinho. Então, ele vem encaminhado para fazer uma análise, né? Então, toda vez que chega um paciente com uma imagem de um tumor na hipófise, a gente precisa fazer um rastreamento hormonal para ver se esse tumor ele está produzindo algum determinado hormônio ou não, se é um tumor não produtor de hormônio, né? Isso é muito importante porque vai determinar o tratamento, né, lá na frente, né? Então, é fundamental a gente fazer essa diferenciação, né? Vamos falar então essa diferenciação, que acho que é um tópico muito interessante, sobre os vários tipos de hormônios que a hipófise produz e quais são os sintomas. A gente podia começar, por exemplo, com o cortisol. E depois nós podemos falar do tratamento no final, do tratamento dessas doenças. Tá certo. O cortisol, ele é um hormônio que ele é produzido, na verdade, pela nossa glândula suprarrenal, né? Ou adrenal. Pode ser qualquer um das duas variações, tá certo, né? Tem pessoal que às vezes fica na dúvida. E ele é produzido frente ao estímulo do ACTH. Esse, sim, é produzido pela hipófise, né? Então, a nossa hipófise, ela faz a regulação dessa produção hormonal através do ACTH. Quando tem um excesso de cortisol, né, de uma forma contínua, né, quando a gente perde o ciclo circadiano, que é normal acontecer num paciente sem nenhum problema, né, tem variações ao longo do dia da produção do cortisol. Então, quando esse cortisol perde esse ciclo e está constantemente alto, o paciente pode apresentar um conjunto de sintomas, né? A obesidade é um deles, tanto que isso acaba até confundindo um pouco no nosso dia a dia. Vem muita gente, acaba procurando um endocrinologista por achar que tem excesso de cortisol por estar com obesidade. Mas também o paciente pode apresentar aumento de glicose, estrias arroxeadas, alargadas. Tem uma face muito característica que a gente chama de faces em lua cheia, que é um rosto bem arredondadinho. Tem a acantose, que são sinais, né, da resistência à insulina que o paciente acaba desenvolvendo. Pode apresentar excesso de pelo, a mulher tem alterações menstruais. Então, é uma gama enorme de sintomas, né? Mas, assim, o paciente, quando você olha para ele, ele tem faces cushingoide, típicas, né? que a gente chama, né? Uma face bem típica. Então, não é qualquer obesidade que a gente acaba suspeitando, mas realmente ela acaba entrando como um dos sintomas. Às vezes, o paciente pode apresentar também fraqueza muscular, né? Então, é uma paciente que tem, às vezes, dificuldade de levantar de uma cadeira, subir uma escada, pentear um cabelo, né?
tem fraqueza, né? Fraqueza muscular proximal. Então, às vezes ele está sentado no chão, ele não tem uma dificuldade de levantar da cadeira, do chão, subir uma escada, pode acontecer, pode ser um sintoma. Bom, esses casos são sempre de tratamento cirúrgico, né? Principalmente com... Sim. A gente vai abordar em breve com o Dr. Gabriel aqui qual é o melhor, a proposta cirúrgica para essas lesões. Sim. Mas cada hormônio desses que são secretados, né, pela hipófise, ele produz sintomas diferentes, né? Por exemplo, o hormônio do crescimento. Sim, o hormônio do crescimento, quando acontece, depende, né? Da idade, exatamente. Exatamente. Falar pra gente um pouco sobre quais são essas manifestações. Quando ele acontece na infância, na época em que a cartilagem de crescimento ainda não se fechou, acontece aqueles casos de gigantismo, né? São aquelas pessoas muito, muito altas, que até às vezes acabam entrando no Guinness, né? De tão altas que elas são. Então, o crescimento é linear, né? Na fase adulta, quando isso a cartilagem de crescimento já se fechou, e aí, então, o crescimento vão acontecer nas partes moles, né? Nas partes ósseas. Então, o paciente não vai ser um paciente grande, né? A estatura dele fica preservada. A gente vai encontrar, assim, aumento da língua, é muito comum o paciente roncar, porque aumenta conchas nasais, seios nasais, as partes moles, né, da região respiratória superior, aumenta... os dedos ficam aumentados, o queixo aumenta a fronte, o nariz, as orelhas, os pés, as mãos. Então, o paciente é uma doença que é muito insidiosa. A pessoa não percebe num primeiro momento, demora muitos anos, porque essas coisas demoram para ir crescendo, a pessoa mudar essas características, né? O crescimento de dedos, Isso, né? Então, às vezes o paciente fala, minha aliança não serve mais, eu mudei o número do meu sapato, tô roncando. E como esse crescimento, essa mudança de face que ocorre, né? Esse crescimento ósseo é muito lento, a pessoa vai se acostumando com o rostinho dela todo dia no espelho, né? Então, ela não percebe. Mas ao você pegar uma foto antiga, nitidamente parece outra pessoa. Então, falam, às vezes, comparar com foto do RG, que pode ser uma foto antiga de algum documento. Você pode me dar uma foto do RG? E aí você fala, olha, tá vendo como tá diferente? O seu queixo tá maior, a testa. Aí a pessoa, é verdade. Aí você... São esses pacientes, né, que comparam com o Shrek, né? Exatamente. O Shrek, ele foi inspirado num homem que tinha acromegalia, né? Que é o nome científico, né? Excesso de hormônio do crescimento. Bom, temos também outros hormônios. Por exemplo, a prolactina, por exemplo. Isso. A prolactina, ela... normalmente, o paciente, a mulher, quando é mulher, ela chega com queixa de irregularidade menstrual. E muitas acontecem também de ter galactorreia, né? Saída de secreção das mamas. É o principal sintoma, né? A gente tem que suspeitar. Não necessariamente essa galactorreia está presente, mas quando a mulher vem com uma queixa de irregularidade menstrual, é mandatório a gente investigar os níveis de prolactina no sangue. No homem, também pode acontecer o aumento das mamas, pode acontecer essa saída de secreção, essa galactorreia, mas também é muito comum, assim, na verdade, principal queixa do homem é ele chegar com disfunção sexual. Ele vem falando, doutora, minha libido está baixa, não tenho mais vontade de ter relação sexual. Aí você começa a perguntar, aprofundar mais, às vezes ele até fala, a mama está um pouco aumentada, mas nem é talvez a principal queixa. É muito comum ele vir por diminuição de libido, mas também pode acontecer aumento de mama e a saída da secreção, a galactorreia. Os outros hormônios, né, o hormônio estimulador tireoide, eles também apresentam alterações? Pode acontecer, é muito mais raro, né? Muito raro, muito raro. Mas se acontecer, ele acaba estimulando, por exemplo, se for um tumor produtor de TSH, né, que é o hormônio que estimula a tireoide,
vai ter um hiperestímulo tiroidiano, então o paciente vai cursar com sintomas de hipertiroidismo. Taquicardia, tremor, sudorese, insônia, irritabilidade. É um leque bem grande de sintomas, o hipertiroidismo. Mas a gente só vai conseguir diferenciar laboratorialmente. Então, o paciente ele vai aparecer para você com sintomas de hipertiroidismo. Normalmente, a nossa primeira hipótese é de doença tiroidiana primária, né, e não central, mas no laboratório ele apresenta de uma forma diferente. Então, aí a gente vai investigar a hipófise, né, mas é bem mais raro. Sim, exceto, por exemplo, no caso de uma acromegalia, que é visível essas alterações, né, ou mesmo uma síndrome de Cushing, né, um paciente Cushingoide, né, mas as outras queixas, elas são muito... sutis, né? Inespecíficas, na verdade, porque, né? Na verdade, como a gente faz para chegar a esse diagnóstico de uma doença de hipófise e o que a gente faz para pensar nessa doença de hipófise, né? E quais as outras patologias autoimunes, se tiver, que poderia cometer? Primeiro a gente precisa fazer essa avaliação hormonal, né? Então, se o paciente tem uma queixa específica, a gente acende um alerta aí, né? Pode ser da glândula tal. Então, a gente sempre tem que solicitar o hormônio, né, que a gente suspeita. Então, a gente suspeita de um hormônio de crescimento. Então, a gente tem que solicitar o hormônio base e aquele hormônio que estimula. Então, é o cortisol, vamos solicitar o cortisol e aquele hormônio que que teoricamente estimularia essa glândula. Então, vamos solicitar o ACTH. Então, laboratorialmente, seria a primeira suspeita. E aí, a gente parte para o exame de imagem, né, que acaba realmente evidenciando o tumor, né? Antigamente mesmo, né? Fazer exame de imagem não era tão comum, fácil. Né? Então, talvez o diagnóstico de microadenomas fosse um pouco mais complexo. Acredito que sim. Hoje em dia acho que está tendo muito o contrário, né? A pessoa que faz um faz primeiro o exame de imagem. Por outro motivo e acaba tendo esse achado de um adenoma. Né? Sim. Esse era o ponto, né? Quando que a gente deve indicar um tratamento para um doente que achou uma lesão na hipófise? Normalmente não câncer, né? Sim. Inclusive, normalmente os tumores hipofisários são benignos, né? Quando é macroadenoma, né? Ou seja, por definição, macroadenoma são tumores maiores do que 1 centímetro, né? 10 milímetros. Então, teoricamente, os macroadenomas são cirúrgicos, né? E no caso dos microadenomas, é difícil, porque normalmente eles respondem bem ao tratamento, né? A não ser, por exemplo, tumores que são refratários ao tratamento, estão crescendo, e aí a gente pode pensar cirurgicamente. Mas se é um tumor produtor hormonal e ele não é grande, a gente parte para o tratamento medicamentoso. Bom, normalmente o clínico, né, principalmente o endocrinologista, é o que dá suporte a nós, neurocirurgiões, para tratar esses pacientes. E eu estava conversando com o Gabriel. No caso de um paciente com um macroadenoma, produtor de prolactina, a gente estava conversando se deveria ou não indicar o tratamento cirúrgico a esse paciente. Qual é a sua opinião? Olha, se chegasse... Não que tenha uma compressão, alguma coisa... no iminência, mas... Normalmente, os tumores produtores de prolactina, eles respondem muito bem ao tratamento medicamentoso. Então, se não é um tumor grande, que está próximo de uma estrutura mais vital, na minha opinião e na minha prática, eu tenho visto que, inclusive, os cirurgiões têm feito um tratamento mais conservador mesmo, e a gente tem optado por tentar, num primeiro momento, o tratamento medicamentoso. Porque eles respondem muito bem, normalmente. A Luísa sabe a minha opinião, porque eu encaminhei o paciente para ela. A gente até discutiu sobre isso também, uma paciente minha, né? Isso. Que ela tinha ali, por definição, né, um tumor, era um macroadenoma, mas super bem controlado, não estava ali invadindo o quiasma, nem próximo, né, de estruturas complicadas que uma cirurgia seria. Então, Gabriel, vamos tentar? Não, tá respondendo. A gente tem feito isso, a gente tem dado medicamento e realmente a prolactina responde muito bem. Acho que vale a pena. Mas assim, uma preocupação que eu tenho nessas lesões é haver um sangramento, uma apoptose tumoral
É um evento bem raro, né? Apoplexia. É possível, mas é um evento bem raro. Ainda mais nos tumores que não são nesses macro, uns macro pequeno, vamos dizer assim, né? É um termo estranho falar, mas assim, tá em crescimento, não é um tumor tão grande. É muito raro, né? Acho que, e ainda mais quando você começa o tratamento aí, e responde bem, eu acho difícil isso acontecer. Acho que a gente não pode tomar por regra, né? Um evento tão raro, né? Acho que vale a pena tentar remédio, ainda assim. No caso da prolactina, exatamente. Até porque no GH, por exemplo, normalmente como é uma coisa muito lenta, é muito insidioso, quando a gente vai fazer um exame de imagem, é muito comum ser um tumor já extremamente grande, que a resposta é muito pequena. Normalmente a gente vai usar remédio pós-cirúrgico, porque é difícil também tirar todo, né, Gabriel? Você pode falar melhor, assim, é muito comum numa acromegalia, né, apresentar um tumor grande, ser difícil de tirar, e a gente acaba no pós usando medicação, né? Sim, mas a cirurgia consegue, né, diminuir o volume tumoral. Que é muito complicado, às vezes pode atrapalhar a parte visual também, né? Depende muito, assim, da localização, né? Até voltando um pouquinho, que no início a Luísa falou essa questão, que às vezes vem do neurologista e às vezes vem do oftalmologista. Talvez tenha ficado meio perdida essa informação, né? Por que o oftalmologista vai mandar esse paciente? Por que esse paciente passou no oftalmologista, né? É que logo acima da hipófise estão os nervos que comandam a visão, né? Os nervos ópticos, né? E o cruzamento deles, né? Chamado quiasma óptico. Então, um outro sintoma possível, né? O sintoma de crescimento da lesão é a perda da visão, né? A perda principalmente da visão periférica, né? A hemenopsia temporal, né? Então, quando a gente vai analisar, né, vamos dizer assim, com olhar cirúrgico, a gente vai ver essa questão da compressão do quiasma e também na lateral, né, da invasão do que se chama o seio cavernoso, né, que é um grande lago venoso, que aí vai ter a artéria carótida e os nervos que comandam a movimentação do olho, né, basicamente. Então, assim, o que restringe mais a ressecção para a gente é quando a gente vê sinais de invasão do seio cavernoso, tá? Quando a gente vê que ele estende além da carótida a projeção dessa lesão. Então, aí a gente já iria para uma cirurgia pensando numa ressecção parcial, pelo risco de lesão do seio cavernoso, né? Todo mundo sabe que é algo muito grave, né? Então, assim, é melhor deixar uma lesão residual que depois vai continuar um tratamento, mas que a cirurgia vai servir para ajudar no controle medicamentoso depois, tá? Mas em relação ao quiasma, a grande maioria das vezes a gente consegue descomprimir bem, né? Até porque a gente está falando aqui, vamos dizer assim, acho que antes já estamos pensando, né, na cirurgia transnasal, né, transfenoidal, né, a ressecção endoscópica endonasal, mas tem a via transcraniana também, para quando, vamos dizer, a lesão vai mais alta, né, além do quiasma. Então, a gente tem recurso para tratar esse tipo de lesão. Você trata GH como? Não, é um tratamento diferente. A medicação, inclusive, é injetável, né? A medicação da acromegalia, né? Do GH. É mensal, normalmente a cada 20, 21 dias. A gente faz esse monitoramento através do laboratório para ver a periodicidade. Mas é outro remédio, né? É o octreotide, chama, né? E para prolactina é a cabergolina, né? Uma medicação via oral, dada 2 ou 3 vezes na semana também, dependendo do nível de prolactina que tá. A gente vai fazendo sequência de laboratório para ver o controle, mas é uma medicação via oral, é outra medicação. Acho que pensando em tratamento, as primeiras perguntas são essas, né? Produz ou não hormônio? Produz ou não hormônio. Aí se produz hormônio, qual hormônio, né? Aí se for prolactina, realmente, via de regra, vai ser medicamentoso. Se não for, aí dependendo, né? Do segmento, mas muitas vezes até mesmo o Cushing, acho que já tem uma tendência, né, mais para cirurgia. Para cirúrgica, para ajudar nesse controle, né? Porque ao contrário do que falou, por exemplo, do produtor de GH, que quando chega o diagnóstico ele costuma estar grande, o Cushing muitas vezes está pequeno, tá micro, né? Tem milímetros, mas assim, o estrago sistêmico que ele faz é muito grande. É muito grande, né? Eu já vi até um endocrinologista falar que é mais fácil tratar
a deficiência total de hipófise, né, o pan-hipo, do Com que tratar o certeza. Cushing. Com Então, certeza. às vezes, na cirurgia, a gente faz uma ressecção mais radical para facilitar, vamos dizer, esse acompanhamento depois. Né? A parte clínica, né? Exato. E quais são as outras as alterações clínicas associadas a essas doenças, que a gente poderia ter um alerta disso? Pressão alta, Cushing, Sim, pressão alta. Por Cushing, exemplo, pressão alta, diabetes. diabetes seria comum em qual, mais ou menos? No Cushing. cortisol, né? Alteração de cortisol. E do GH também. Do GH também. Porque o GH é um hormônio que aumenta a nossa glicose, né? Ele é hiperglicemiante, então Falando de GH eles usam o GH até para outras que não é o ponto em questão aqui, mas isso abre um ponto para a gente conversar em um próximo podcast, que eu acho que vai ser muito interessante. Tá? Alteração de pelos, por exemplo. A alteração de pelo Cushing dá, o GH não, mas o Cushing dá sim. Alteração de pelo, irregularidade menstrual, dislipidemia. No GH pode ocorrer também dislipidemia, né, que é o colesterol alto, enfim. Alterações metabólicas importantes. Antes da gente passar para outra parte do nosso programa, as pessoas que têm a síndrome da célula vazia, por exemplo, elas têm sintomas também parecidos, como se fosse um desses tumores, né? Apesar dela não ter a... porque, na verdade, assim, existem alguns tumores que são grandes e não são produtores. Sim. E eles acabam, pelo tamanho, pela compressão, atrapalhando, vamos dizer assim, a produção de certos hormônios. E aí pode dar, por exemplo, uma falta de cortisol, né? Aí meio que é o contrário, né? A falta do hormônio, né? Normalmente da célula vazia. Mas célula vazia, a pessoa nasce sem a hipófise ou ela se degenera por algum motivo? Não sei te dizer essa resposta ao certo. Tem gente que ocorre no meio do caminho, né? É porque, assim... A hipertensão benigna intracraniana pode ser uma causa de célula vazia. E porque tem, assim, que tem o sobrepeso, fala, porque eu não tenho hipófise, né? Que existe acredito que seja um mito, né? É um mito, né? Sobre o laboratório também é muito interessante falar a questão da prolactina, né? Que uma prolactina, ela pode estar aumentada mesmo em outras situações, né? Na produção de outros hormônios, né? Costuma ver o quanto ela está aumentada, né? Pode acontecer. Às vezes, com um aumento de TSH, eles podem se confundir um pouco também. O que pode acontecer também é existir um aumento de uma macroprolactina. Às vezes pedem a prolactina, sei lá, o paciente nem tá com sintoma, alguma queixa relacionada, e acabam pedindo, e tá lá um pouco elevada, mas a gente na investigação pergunta, faz todo o interrogatório, não tem nenhum sinal de que aquilo realmente esteja elevado, e aí a gente tem a indicação de dosar essa macroprolactina, que é uma prolactina que acaba sendo dosada como prolactina, mas ela, na verdade, ela não tem efeito clínico nenhum e acaba atrapalhando na dosagem. Então, ela acaba dando esses aumentos e, na verdade, não é nada. É que, às vezes, o resultado ele vem um pouco acima do normal, né? Do desvio padrão ali. E não é Tem remédios também, né? Que aumentam a prolactina. Às vezes, estímulo. Então, às vezes, a pessoa, será que tá saindo? Será que não tá saindo? Aí fica apertando. Aí, isso estimula, entendeu? Então, pode aumentar. Mas só também falando dessa questão de hoje em dia ser mais comum, né, o achado de lesões menores por fazer exames por outras causas, né? Isso já sabia antes, né? Com série de necrópsia, que o adenoma de hipófise é muito comum. Muito comum. Então, assim, se a pessoa teve o diagnóstico disso, não necessariamente ela precisa de tratamento, nem clínico, nem cirúrgico. Na verdade, a grande maioria vai viver a vida toda. Só acompanhando, a gente só acompanha. A gente faz esse primeiro rastreamento, né? Não dando nada, sendo pequeno, não tendo nenhum problema, a gente vai acompanhando. Eventualmente refaz os exames, porque às vezes ele pode vir a se tornar um produtor de alguma coisa, então a gente tem a necessidade de fazer novamente, depois de um ano, e vai acompanhando a exame de imagem também, para ver se não vai crescendo, e a paciente segue a vida, sem grandes alterações. Doutora Luísa, doutor Gabriel, muito grato pela presença.
e vamos voltar no nosso próximo episódio para falar de 2 pontos ainda: o tratamento e complicações do tratamento. Muito obrigado e até o nosso próximo Semcast.